começando agora o programa Algo a Mais. Eu espero que você já esteja antenadíssimo, ligado. Aí tivemos 2 programas locais antes do meu aqui, agora começa o Algo a Mais. Agora 10 horas e 32 minutinhos. E a gente tem um tema hoje bastante bacana, o que é se alimentar bem. Então, se você sair, de repente, fazendo uma dieta, se preparando para uma dieta, querendo emagrecer, querendo engordar, tem gente querendo engordar, viu? E aí você tem que saber como se alimentar bem. Temos aqui várias convidadas, mas é claro que antes o meu bom dia vai para ela, né? Super parceira aqui do programa, Cris Pompeu. E aí, Cris? Bom Você se alimenta dia. bem? Eu acho que sim, É? não À rigorosamente. medida do possível, a gente vai se alimentando bem, né? Exatamente, a gente sempre busca manter uma coisa saudável, mas eu dou minhas escapulitas. Às vezes dou umas derrapadas. Às vezes se joga, você cai até, né? Sim, pisa, não tem pessoal enfia o pé na jaca, literalmente, só que no pudim, no brigadeiro. Eu acho que isso todo mundo faz, né, Cris? Então, você pode participar do programa de hoje através da nossa fanpage, que está na telinha para você já. E o nosso WhatsApp é 8405-3791. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, enfim. E temos aqui convidadas. A Roberta Sanches, nutricionista, muito obrigada pela presença. Obrigada. E temos aqui a Daniele Guimarães, psicóloga clínica. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Obrigada novamente pela participação. Pois é, aqui quando a pessoa vem, ela volta, né? É tão bom que é o programa, é tão gostoso participar que as pessoas, elas costumam voltar. A gente convida, não, vamos de novo. E hoje é um assunto bacana, né? A gente vai falar hoje de dieta, inclusive antes de começar aqui, já começou a falar dos amigos que estão fazendo dieta. Então, na verdade, são várias coisinhas aqui que entram dentro desse tema, o que é se alimentar bem. É bastante complicado hoje na nossa rotina, esse corre-corre, esses estresse, né? Às vezes você acha que tudo é mais importante, menos parar para comer, tomar aquele café gostoso de manhã, almoçar bem, né? Descansar um pouquinho, jantar, fazer um lanchinho da tarde, enfim. Para algumas pessoas, na verdade, o trabalho hoje está em primeiro lugar, né, gente? Não é verdade? Alimentar bem, eu acho que começa por isso, né? Você ter tempo para se alimentar, para curtir a alimentação. A questão do fast food, que hoje acho que até está diminuindo um pouco, né? Mas teve longos anos aí que foi muito forte. E aí acho que começa por aí o se alimentar bem. Exatamente. Então a gente precisa ali no momento da alimentação de um tempo, né? Tirar aquele tempo para se alimentar. E tentar hoje preparar os alimentos com antecedência. Já devido a essa falta de tempo, a gente pode tirar, né, um pedacinho do final de semana, deixar tudo pré-preparado, congelado. Hoje a gente tem a facilidade ali do micro-ondas para poder esquentar alimentos mais saudáveis. Então a gente pode fazer torta, bolos, né, preparações de lanches saudáveis, deixar congelado para se alimentar durante a semana. Isso dá bem certo, né? Mas algumas pessoas não vão por aí não, né? Acabam se alimentando fora de casa, em restaurantes, comida aquilo, aí começa a enjoar daquilo, aí começa a pegar até marmita. Muitas pessoas não têm mais funcionário em casa, né? E por incrível que pareça, esse é um tema que eu abordo muito em psicologia na clínica também. Porque a gente começa a trazer o tema do cuidado, né? Do cuidar de si mesmo e tal. E fatalmente você acaba chegando na alimentação também. E a gente percebe o quanto que as pessoas estão desconectadas da questão da alimentação ligada à saúde, né? Às frustrações, ao como ela sente-se com relação consigo mesma. E é uma questão realmente de poder dar essa parada nessa questão dessa eterna falta de tempo que todos nós temos, né? Para as nossas coisas pessoais, né? É verdade. E o que é se alimentar bem, então? Então, a gente precisa sempre consumir todos os tipos de alimento, menores quantidades, mais vezes ao dia. A gente normalmente divide os alimentos em 3 grupos. Os construtores, que são responsáveis pela construção das nossas células, que a gente tem as proteínas de origem animal ou vegetal, que aí nós vamos ter as carnes, né, de origem animal e os ovos, como também as leguminosas, feijão, soja, ervilha, lentilha. Temos os alimentos energéticos, ricos em energia, né, que são importantes para as células do nosso corpo, como fonte de energia mesmo. Nós temos os carboidratos e as gorduras. E aí, dentro desse grupo, a gente tem que saber escolher os carboidratos mais complexos, de difícil absorção, que aí nós temos os alimentos integrais, e as gorduras de boa qualidade. E também temos os reguladores, que vão regular todo o funcionamento do nosso corpo, que são as frutas e as verduras. Então, durante o nosso dia, a gente tem que ter um pouquinho de cada grupo de alimento. Então, todos eles devem ser lembrados. Hoje, a maioria das pessoas só consomem alimentos ricos em carboidrato, de fácil absorção, carboidratos simples, como pão, massas, biscoitos.
e ricos em gordura, né? As frituras e também o açúcar, os refrigerantes acabam sendo consumidos em excesso. E, na verdade, a gente tem vários outros alimentos que deveriam ser consumidos. Na verdade, todo mundo tinha que ter uma nutricionista pertinho, né? O ideal É o é esse, ideal, né? Para poder orientar. E uma psicóloga também. Porque, na verdade, se a gente for pensar, nós temos muita informação. As crianças nas escolas, a gente pode perceber que desde pequeno eles estão carregados de informação com relação à pirâmide alimentar, ao que deve ou não se consumir. Eu estava conversando agora ainda cedo sobre creches, né? O quanto que as creches investem em boa alimentação para as crianças, de forma que no final de semana, com a alimentação que eles têm em casa dos pais, na segunda-feira o índice de diarreia das crianças é muito alto, porque os pais não conseguem manter essa alimentação. Que na creche. E aí a gente chega numa questão, se tem tanta informação, se a gente tem noção do que é uma boa alimentação, por que não damos conta de seguir com isso, né? Porque entre o saber e o fazer, tem coisas aí que perpassam, né? O afetivo, o emocional. Como, sim, a comida tem muita relação com o emocional. Muito. Tem pessoas que, às vezes, num momento mais triste, mais introspectivo, perdem completamente o apetite. E outras não. Sim. Saem devorando o que está na frente. Sim. A comida, né, em consultório, a gente percebe a questão da relação da pessoa com a comida, né? Nós vemos aí que nós estamos diante de um problema mundial, que é a obesidade, né? É um dos temas mais comentados atualmente, né? E começa já com as crianças, né? e assim, já não se falam mais que só é gordo quem quer. Já está caindo esse mito, né? Porque, na verdade, percebe-se que há uma questão aí comparável até mesmo ao vício das drogas, né? Chega a um nível que a pessoa precisa de uma ajuda multidisciplinar, precisa de nutricionista, precisa de endocrinologista, precisa de psicólogo. E junto com essa equipe, interagindo, comprometida, para que a pessoa possa realmente olhar para si mesma e fazer a mudança. A questão, atualmente, eu acho que ela é muito mais profunda. Roberta, a gente pode... eu já ouvi várias pessoas falarem, e é verdade, a gente pode considerar como verdade que o prato, quanto mais colorido, mais nutritivo, melhor? Exatamente. Então, quanto mais colorido, mais nutrientes nós vamos ter. Então, as vitaminas e os minerais ali nas frutas e nas verduras, elas vão estar em concentrações diferentes em cada um. Então, quanto mais diversificado e mais colorido, eu vou conseguir uma maior quantidade de nutrientes. Então, metade do nosso prato, ele tem que ser de salada, né? Tanto os folhosos como também as saladas cozidas. E agora no verão chegando, o pessoal pode misturar também as frutas nessa salada. E aí sempre um pedaço de carne que a gente coloca, que é o tamanho da palma da nossa mão, sem os dedos, sem a gordura, né? Retirando sempre a pele, cortes mais magros. O arroz e o feijão, que devem estar sempre, porque eles são uma combinação perfeita de aminoácidos que o nosso corpo precisa. E ali uma guarnição, um acompanhamento que pode ser os legumes cozidos. E aí, colorido, ele vai estar cheio de nutrientes. Além do visual maravilhoso, né? Isso, porque a gente acaba também consumindo, né, com os olhos, né? Então, um prato colorido, diferente, ele vai agradar mais. E você vai ter mais vontade de se alimentar e de se alimentar bem. Mas com cuidado também, por exemplo, quando você falou metade do prato salada, existem também as falsas saladas saudáveis. Por exemplo, a gente não pode considerar uma batata com maionese uma salada, metade do prato de... não, é uma salada, tá geladinho. Aí é uma bomba. Algumas pessoas confundem. Então, lembrar que batata, mandioca são carboidratos, né? Daquele grupo dos energéticos e não dos reguladores. Então, a maionese, os molhos com maionese, com, né, óleos ao invés do azeite, algumas pessoas acabam utilizando. A gente também tem que tomar cuidado daqueles molhos prontos, principalmente, que além da gordura, também são ricos em sódio, que contribui não só para o aumento da pressão alta, né, da hipertensão, mas na retenção de líquido. Então, às vezes a pessoa vai pesar, estou mais pesada, né, engordei, mas na verdade às vezes ela está consumindo muito sódio e está retendo líquido. E as mulheres, principalmente no período pré-menstrual, ela tem essa tendência de retenção de líquido. E se tiver uma alimentação rica em sódio, isso vai aumentar também.
Mas algumas pessoas dizem, mas eu só tenho esse molho só na salada, é uma vez por dia só, é tão pouquinho. Mas isso somando a semana toda, né? Exatamente. O problema é sempre esse pouquinho, né? O pouquinho que vira todos os dias. Ah, é um refrigerante, é só uma vez, é um pouquinho de molho no almoço, mas isso vai somando e vai ficando, né? Então, o ideal é que a gente tenha essa educação alimentar todos os dias para virar um hábito, um costume de comer mais saudável. Você acha que hoje as pessoas elas estão mudando o hábito alimentar? Até por conta dessa correria, Sim. né? Eu percebo que as pessoas hoje já estão se cuidando mais, fazendo aquele lanchinho da manhã, levando para o trabalho na bolsa, então vão se virando. As pessoas realmente estão preocupadas, indo mais para a academia, fazendo mais exercício físico. Você também percebe isso? Algumas pessoas já mudaram, né? Hoje a gente tem esse conhecimento, as pessoas, a informação está muito, né? Se fala muito sobre esse tema, então muitas pessoas estão preocupadas mesmo e buscando, porque os números de doenças crônicas, né, cada dia aumentam mais. Então, e a mortalidade e também o afastamento do serviço por causa dessas doenças vem aumentando. Então, as pessoas já estão mais preocupadas realmente com a alimentação, em buscar em fazer uma atividade física, um exercício, né, ter essa opção de levar o lanche mais saudável para o serviço, né, parar para consumir vem sendo, né, colocado no dia a dia das pessoas, sim. Quem será que está se cuidando mais, os homens ou as mulheres? O que vocês acham, hein? Eu acho que Ou tá antes a gente poderia falar das mulheres, hoje eu acho que está equilibrando, né? Está equilibrando, realmente. Os homens são vieram bem com tudo, né? E até os homens também indo para a cozinha e se Sim, preocupando sim. no preparo de alimentos saudáveis, que Sim. antes ficava sempre a cargo da mulher. O preparo dos alimentos. Hoje a gente vê muitos homens. Não são poucas mulheres que falam dos maridos que cozinham e elas assumem as outras atividades da casa, né? E os homens se descobrindo nesse lugar, né? Como prazeroso também. Exatamente. No SESI a gente tem, né, ali o trabalho com o trabalhador da indústria e a maioria são homens. Então, nos nossos cursos, nas nossas atividades, no atendimento clínico nutricional, a maioria é homem e eles vêm buscando mesmo cuidar da saúde. A gente teve aí numa empresa durante 3 meses, tinha uma competição de redução de peso e o vencedor foi um homem que perdeu com qualidade, teve todo o acompanhamento com a nutricionista e eles vêm mesmo fazendo essa mudança. Essa questão de peso, é o que você falou, tem que ter qualidade. Aí vem essas dietas malucas aí, né? Que aí uma acaba tendo muito carboidrato, a outra não tem proteína, enfim. Aí não tem essa... não segue essa linha que você disse que precisa ser seguido, né? Exato, e acaba sobrecarregando o nosso sistema, né? Então, dietas ricas em proteína acaba tendo sobrecarga renal, então prejudicando, levando a outras doenças. E o proibir sempre é o pior. Acaba emagrecendo durante aquele período, mas aí depois, quando volta a se alimentar normalmente, acaba ganhando peso novamente, acaba desmotivando e também não vira um hábito, né? Não tem aquele costume. E aí, quando acontece os deslizes, é um deslizão mesmo. Porque isso não pode ser considerado uma reeducação alimentar. Não é considerado. Né? A pessoa vai voltar a comer como ela fazia antes. Ela vai começar a consumir, né? Porque ela passou por um momento muito restritivo e o organismo vai pedir mais. E ela vai voltar a comer, às vezes, até em maior quantidade. E tem uma dica, assim, bacana para quem tem em casa agora, querendo fazer um regime, uma dieta, mas não quer seguir essa dieta, por exemplo, da lua, do chá, enfim, Do né? can, né? Do can, que até a Cris estava falando. Como é que é essa do... que você falou, Cris? Essa, ela parece que são etapas e que aí cada etapa é um tipo de alimento. Começa, acho que só com proteínas, aí aos poucos você vai introduzindo outros tipos de alimento e as pessoas têm tido um resultado muito bacana. Mas é essa que não entra o carboidrato? Foi isso, né? Não entra o carboidrato em nenhuma etapa. Aí eu não sei afirmar se nenhuma etapa entra. Olha, no final, se entrar é muito pouco. Agora, a dieta é moda, porque essa dieta parece que é de um americano, ficou muito divulgada entre as francesas e ela tomou essa proporção mundial com a princesa, a Kate, a duquesa, que disse que era a dieta dela. Então, também dieta é muito moda, né? Modismo demais, né? Aí é o que você falou, teve a época da dieta da lua, que aí vende-se livros sobre dieta da lua, todo mundo faz. Lembra da dieta do tipo sanguíneo? Hoje eu ouço muito pouca gente falar, mas teve gente que parou de comer um monte de coisa porque era o tipo sanguíneo tal. E sem contar também que a cada período diz
que algo é saudável. Aí daqui a pouco isso não é mais saudável. Aí confunde daqui a pouco, tudo, né? Daqui a pouco deve-se comer gema de ovo. Não, aí Macarrão depois é à a noite, clara. não pode massa, aí depois então, já pode, assim, deve comer massa se a à gente não noite, optar pelo equilíbrio em tudo na vida, né? E a gente for tentar seguir esses modismos, realmente fica complicado, né? Exatamente. É mesmo como a Daniela falou, é o equilíbrio, comer de tudo um pouco, com moderação, né, nas quantidades corretas, de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha idade, com o meu sexo, se eu faço atividade física ou não. Então, é individual essa necessidade, cada um tem a sua, né, não é igual para todo mundo. A minha necessidade não é igual da princesa, né, são diferentes. Então, a gente tem que trabalhar com a individualidade de cada um, inclusive na alimentação. E você como nutricionista, Roberta, é necessário o carboidrato para queimar a gordura, não? Isso, a gente precisa do carboidrato ele é a principal fonte das células, principalmente do nosso cérebro, então a gente precisa dessa energia, né, para que o organismo consiga queimar a gordura que está acumulada, porque ele vai ser utilizado para outras células de grande importância, né? Então a gente precisa dele sim. Se for pensar no benefício, né, do organismo, dele poder emagrecer com qualidade a longo prazo, para que você consiga manter, sustentar realmente essa perda de peso, né? Você retirar totalmente um grupo alimentar é um prejuízo. Você imagina você fazendo várias dietas, você engorda, você emagrece com a dieta, aí você para, engorda novamente, vira aquele efeito sanfona. Eu acho que vem depois uma depressão, né? Deve ser bem complicado. Né? Você fica com o corpo que você quer, de repente olha no espelho, tá tudo bem, e volta de novo a engordar. Então, o emocional influencia tanto que recentemente saiu na capa de uma revista de grande circulação semanal que o chocolate não era o vilão mais, que ele fazia bem. Teve gente que não abriu a revista para ler e já botou um estoque de chocolate em casa. Mas porque ela queria acreditar naquela verdade. É igual, fala, tomate faz bem, sobe o preço do tomate, porque todo mundo sai para comprar o tomate. Não pode comer tomate, tomate faz mal. Coitado do tomate, vira o vilão. Eu acho que o vilão da vez é o sódio, né, Renata? Isso, a gente tem o sódio em excesso, né, nos alimentos, então a gente tem que tomar cuidado cada vez mais nos produtos industrializados. Então essa questão do tempo, da facilidade, a indústria de alimentos vem acompanhando. Então a cada dia ela lança um produto novo, que é mais fácil, é só abrir um minutinho, daqui a pouco é meio, né, segundo. Então e eles acabam, para durar tanto tempo naqueles pacotes, eles acabam tendo muito sódio, né, que são utilizados como conservantes. E aí ele acaba sendo um grande vilão hoje em dia. Então depois do intervalo a gente vai falar sobre esses vilões aí que estão nos supermercados, que tem de monte, né? Eu alguns até compro, sabe? São bem gostosinhos. Um vilão de vez em quando é bom, né? E rápido, é igual né? chocolate, é igual chocolate, né? A gente vai pro intervalo, a gente volta porque o tema de hoje é o que é se alimentar bem e como é que você em casa se alimenta. Mande a sua pergunta, a sua sugestão através da nossa fanpage Algo a Mais ou do nosso WhatsApp 84053791. Volto já já.